Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Bom é estarmos na presença do Senhor nesta quinta-feira para oferecer a Ele o nosso culto de louvor e adoração. A presença do Senhor é real aqui nesta noite, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração da mesma forma que o Senhor tem falado ao meu coração. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Livro de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por este homem de Deus, que o Senhor levantou para fazer a diferença, esse discípulo amado. No capítulo 8 e o versículo 23 a seguir. Glória a Deus. Enquanto você encontra esse texto, nós queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Jackson, pastora Kemi, os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos mentores que estão no Brasil ministrando a palavra, e que tenho certeza que da mesma forma que o Senhor o usa aqui entre nós, o Senhor também o usará aonde Ele passar pelo Brasil. Amém? Receba a saudação do nosso pastor, o carinho do nosso pastor, e que nós possamos continuar orando por Ele, cumprindo Ele com as nossas orações. Também dizer aos irmãos que o levita Maurício, pastor Maurício Paz, e o levita Gustavo Antônio foram ministrar na nossa filial de Barcelona este final de semana. E eu sei que Barcelona será impactado pelo poder da palavra do Senhor, amém? E Deus já está levantando o Gustavo para o ministério internacional. Você está feliz por isso? Nós que vimos o Gustavo chegar aqui com 3 anos de idade, uma criança, mas com muitas coisas de Deus, e hoje nós já estamos vendo Deus cumprir as promessas na vida dele. Vale a pena servir esse Deus. Eu não sei quais são as promessas de Deus para a sua vida, mas eu quero te dizer, Deus é fiel para cumprir todas elas. Só meia dúzia entendeu isso. Deus é fiel para cumprir todas as promessas que Ele fez na tua vida. Amém? Também o pastor Nelsinho já chegou no Brasil hoje, já está em Vitória de novo. Ele não abre mão da Vitória de jeito nenhum, o tempo todo está em Vitória. E ele transmite também uma saudação dele e da família para toda a igreja. A família Catedral recebe? Amém. Glória a Deus. Então vamos para a palavra do Senhor. Versículo 23, a palavra do Senhor diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe Jesus então: Por que sois tímidos, homem de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Podeis tomar os vossos assentos. Nós queremos ministrar nesta noite esta palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Nós que estamos vindo de uma bateria de grandes ministrações aqui no altar da catedral. Quantos estão sendo edificados pelo poder da palavra de Deus? Pode dizer amém? Essa conferência dos jovens que nós tivemos, eu estava dizendo para o meu filho e para alguns dos jovens, dizendo que nos meus 44 anos de vida e 44 anos de cristão, porque eu nasci num lar evangélico, eu nunca tinha ouvido de um altar palavras de um
de um palestrante, de um pastor, abordando assuntos de áreas que dentro da igreja ou dentro da família muitas vezes ainda é um tabu, mas que é uma necessidade tão grande dentro da família, dentro da vida de um jovem, de um adolescente, e por que não dizer dentro das famílias. Então nós estamos sendo abençoados pelo poder da palavra de Deus, amém? Nós precisamos valorizar isso. Há muitas igrejas que investem em tantas outras áreas, mas esquecem do principal, que é a palavra de Deus. Porque pode faltar muita coisa dentro de uma igreja, não é assim, Agenor? Mas tendo a palavra, eu acredito que não falta nada, porque a palavra de Deus é completa para as nossas vidas, amém? Então, eu tenho certeza que nesta noite não será diferente. Deus vai falar com você nesta noite. Eu quero falar sobre o tema: Jesus acalma a tempestade. Nas nossas vidas, todos nós passamos por diversas tempestades. Eu sei que se fôssemos dar o microfone para cada um de vocês, para falar de uma das tempestades que vocês estão enfrentando, ou que já enfrentaram, todos nós teríamos uma tempestade para ressaltar aqui entre os irmãos. Por isso que a oração que o pastor Jamil fez com a gente foi tão maravilhosa, não é? Poder pegar na mão de um irmão, de uma irmã, da mesma forma que nós fazemos nos PGs na terça-feira. O seu PG essa semana foi abençoado, amém? Glória a Deus. Porque é isso que nós precisamos, essa unidade. A unidade não vem do homem, a unidade vem de Deus. Porque vencer as tempestades da vida sozinho é muito difícil. Eu não vou dizer que é impossível, porque tem algumas tempestades que Deus permite nós passarmos, que nós estamos sozinhos. Por mais que nós possamos dizer, mas eu estou cercado de uma multidão, mas nessa tempestade eu estou sozinho. Mas é tão bom quando nós temos um ombro amigo, quando nós temos uma pessoa que nos ouve e que tem uma palavra de Deus para liberar sobre os nossos corações, porque aí a tempestade é obrigada a se acalmar na nossa vida, porque o poder da palavra de Deus permanece sobre a minha vida. Você toma posse e diga glória a Deus. Pois bem, esse texto que nós escolhemos nesse dia, ou nesta semana, porque já faz alguns dias que eu estou remoendo esta palavra, e o Senhor ministrando sobre essa tempestade na minha vida, para acalmar o meu coração, e para acalmar o coração de alguns dos irmãos que estão aqui presentes nesta noite, porque o Senhor não libera uma palavra para o ar, o Senhor libera uma palavra para um coração aquebrantado, para um coração contrito, para um coração que precisa. Então eu sei que eu não estou sozinho. Tem mais alguém aqui comigo esta noite ou não? Glória a Deus. A palavra do Senhor está falando sobre o mar da Galileia. O mar da Galileia, onde houve essa grande tempestade, ele ficava abaixo do Mediterrâneo. E por ficar abaixo do Mediterrâneo, por ser um clima semitropical, onde tinha muito calor, porém por ser cercado de montanhas, de montes, durante as noites e madrugadas havia ventos, tempestades. Os pescadores da época estavam acostumados com aquilo. Porém, quando os discípulos estavam passando por ali, estava acontecendo algo diferente do normal. Era normal ter tempestade, porém o que estava acontecendo naquele dia era algo diferente, porque o Senhor estava preparando algo para eles. Eu vim aqui nesta noite para declarar sobre a tua vida, com voz profética, dizendo que tudo que está acontecendo na tua vida, saiba que o Senhor está de olho em você. O Senhor não está deixando isso passar desapercebido, como se Ele não estivesse interessado com o momento em que você está vivendo.
Porque por mais que você esteja acostumado com frequência passar por tempestade, seja na área emocional, familiar, financeira, o importante é saber que sempre isso acontece com a minha vida, com a sua vida, porque há um propósito de Deus para que isso aconteça. Acompanhe comigo. O versículo 24 que você leu comigo, que você acompanhou a leitura, está falando sobre o momento em que Jesus estava tranquilo. Os discípulos estavam muito preocupados, mas Jesus estava na polpa do barco, com um travesseiro, e ele estava descansando, ele estava dormindo. Veja, quando nós confiamos no nosso Pai, e esta semana ainda nós falávamos no PG, porque nós já estamos sendo ministrados no mínimo há 3 semanas aqui sobre o Pai, e é tão bom falar do Pai, porque o Pai não é uma figura que de vez em quando fala comigo, ou de vez em quando está comigo, mas o Pai é a companhia diária. Você é feliz pela companhia do Pai Celestial que você tem com você? Você pode dizer amém? Jesus estava tranquilo, Jesus estava vivendo aquela mesma tempestade que os discípulos estavam vivendo. Os discípulos estavam apavorados, mas Jesus estava tranquilo. Quando é que eu estou tranquilo no meio de uma tempestade? Eu estou tranquilo no meio de uma grande tempestade quando eu tenho confiança no meu Pai, quando eu tenho confiança naquele que é o meu dono, que é o meu Senhor, daquele que cuida da minha vida, que cuida das minhas dificuldades. Por isso que na tempestade eu aprendo com Jesus, que por mais que o vento se levante, da força que ele quiser se levantar, eu preciso ter confiança no Deus Todo-Poderoso. Jesus estava ali tranquilo, os discípulos apavorados. O que vai acontecer com a embarcação? Eles sabiam que uma tempestade muito grande poderia fender aquele barco, poderia destruir aquele barco, e eles sabiam que eles tinham muito para fazer em prol do reino, porque eles tinham um chamado. É tão bom quando eu e você, pastor Wesley, valorizamos o chamado que recebemos de Deus, porque quando nós recebemos um chamado de Deus e sabemos que nós precisamos cumprir algo na nossa vida, nós faremos uma coisa que os discípulos fizeram. Eles correram para Jesus, e no versículo 25 eles estavam dizendo: Senhor, salva-nos, perecemos. Os 3 livros sinóticos da palavra do Senhor, tanto o livro de Mateus, de Marcos e de Lucas, que testificam as mesmas coisas que aconteceram, eles narram pelo menos 11 milagres, grandes milagres que o Senhor fez durante o seu ministério, e os evangelistas narraram mais de 35 dos milagres que o Senhor fez aqui na terra, enquanto ele estava cumprindo o seu ministério terreno. Então Marcos ele diz diferente, com o mesmo sentido, mas de uma forma um pouco diferente, ele dizendo: não te importa que perecemos? Essa foi a forma em que Marcos colocou para narrar esse mesmo acontecimento que no ano de 2014, aqui na Inglaterra, nós estamos ministrando. Você está feliz pelo poder da palavra de Deus que dura para sempre? Amém? Agora Lucas, o médico amado, o doutor, que conhecia as coisas e que falava a palavra e que falava as coisas mesmo cotidiana, de uma forma de uma forma peculiar, por ser um médico, por ser formado, ele já falava assim: mestre, fazia questão de ressaltar a grandeza do Senhor que estava junto dele. Mestre dos mestres é o nosso Senhor. Por isso que Lucas fez questão de ressaltar, dizendo: mestre, estamos perecendo. No Brasil nós ouvíamos algumas pessoas dizer sobre 2 formas de ouvir a mesma coisa. Um testemunho de alguém dizendo que se levássemos um papel para que um açougueiro lesse aquele papel,
o açougueiro ia ler aquele papel dizendo: pai, eu estou precisando de dinheiro. Fosse um açougueiro. Mas se aquele mesmo papel chegasse na mão de um farmacêutico ou de um doutor, ele diria a mesma coisa, mas de uma forma diferente: pai, eu estou precisando de dinheiro. A mesma coisa, mas de uma forma diferente. Eu vim aqui nesta noite para te dizer uma coisa: se você tem ouvido palavras ásperas lá fora, palavras que têm chocado com você, pessoas falando contra a tua profissão, falando contra o teu ministério, falando coisas contra a tua família, falando coisas contra o teu ministério, eu vim aqui para te dizer nesta noite, da mesma forma que a palavra do Senhor foi ministrada por esses 3 homens de Deus levantados para fazer a diferença, o Espírito Santo quer sussurrar no teu coração nesta noite, dizendo: Ele está no controle desta situação em que você está passando. O Senhor fala conosco no coração. Muitas vezes nós estamos interessados em ouvir Deus falar no nosso ouvido, mas faz tempo que eu não ouço a voz de Deus. Faz tanto tempo que eu oro, que eu vou na igreja, que eu vou na vigília, que eu faço jejum, mas eu não ouço a voz de Deus. Veja, nós precisamos entender, Deus pode falar conosco de diversas formas. Ele é soberano, Ele é Criador, Ele é Senhor, Ele faz aquilo que lhe apraz. Não tem um manual para Deus cuidar de mim da forma que Ele vai cuidar de mim. Pelo contrário, nós temos um manual para sabermos como agradar o coração do Pai, amém? Então, que você perceba a voz do Espírito Santo falando no teu coração, tratando com você nas áreas em que precisa ser trabalhado, as áreas em que a tempestade quer assolar a tua embarcação. Quando você conseguir estar com o teu espírito ligado no Espírito Santo de Deus, com o teu coração sensível, você vai ouvir a voz de Deus, assim como aquele pequeno Samuel, mesmo na sua tenra idade, pôde ouvir a voz de Deus. Porque quando Deus fala no nosso coração, Ele nos dá convicção daquilo que nós temos que fazer, daquilo que nós temos que falar, daquilo que nós temos que praticar. Você é feliz por entender a voz de Deus aí no seu coração? Amém? Você pode testificar comigo que o teu coração está aberto para ouvir a voz de Deus? Nós precisamos entender a forma que Deus quer trabalhar com a gente. Os discípulos estavam numa tempestade, Jesus dormindo naquela mesma embarcação. Porém eles foram até Jesus, clamaram por Jesus, e Jesus acordou. Jesus se levantou, e no versículo 26, a palavra do Senhor está nos dizendo que Jesus censura os seus discípulos, dizendo: homens de pequena fé. Veja, todos nós temos fé. Você está comigo? Diga amém. Todos nós temos fé. Fé diferente um do outro. Eu sempre costumo dizer para os liderados e para quem eu tenho a oportunidade e o privilégio de sentar para conversar, a respeito da fé que nós vemos na vida do pastor Jacques. E eu digo isso para os outros e digo também para ele: homem de fé. Homem de fé. Só chegamos aonde chegamos nesses 11 anos de catedral porque Deus levantou o pastor Jacques como um homem de fé, para poder liberar palavras e para poder acreditar em coisas grandes, em sonhar com coisas grandes para a catedral. E ele não sonha em coisas grandes apenas para a catedral, ele sonha em coisas grandes para a sua vida, para a vida de todos aqueles que fazem parte da catedral. Você toma posse disso? Diga glória a Deus comigo. Esses discípulos estavam vivendo um momento difícil, e é difícil nós mostrarmos grande fé no momento em que nós estamos sendo açoitados pelas tempestades. É tão bom dizer que eu tenho bastante fé quando as coisas estão soprando a meu favor, quando as coisas estão favoráveis. É bom dizer, claro, eu tenho fé, por isso que isso aconteceu comigo. Não é assim, Edivaldo? Mas quando as coisas estão contrárias, quando a tempestade está assolando a minha embarcação, para mim me levantar e dizer: vento, no nome de Jesus, acalma-te.
aquieta-te, porque os discípulos tinham autoridade de Deus para poder acalmar aquela tempestade. E depois que passasse o vento e chegasse o momento em que eles estavam marchando cerca de 10 quilômetros dentro daquelas águas para chegar em Gadara, eles pudessem falar para Jesus: Senhor, nós passamos por uma tempestade aí, mas o Senhor estava descansando, nós não lhe atrapalhamos em nada, nós declaramos no seu nome, e foi lindo, Senhor, o milagre aconteceu, foi bom o seu descanso. Jesus ia aplaudir eles e falar: foi para isso que eu chamei vocês, para praticar a fé. Mas os discípulos não tiveram fé o suficiente para isso. Por quê? Porque hoje nós precisávamos estar falando que, mesmo sendo homem de Deus, mesmo sendo discípulo, mesmo sendo apóstolo, mesmo tendo chamado, mesmo sendo levantado por Deus para fazer uma grande obra na terra, muitas vezes os desafios que vêm a nosso respeito, a nosso favor, nos pega desprevenido, nos pega de uma forma em que nós não conseguimos declarar aquilo que nós já fomos ministrados, que já fomos treinados para isso, fomos levantados para declarar nos momentos de tempestade, dizendo: Deus me levantou aqui para fazer a diferença. Esse vento não vai atrapalhar a minha vida, este vento não vai atrapalhar meu ministério, este vento não vai atrapalhar a minha casa, a minha família. Mas muitas vezes, mesmo tendo o aprendizado que temos, nós nos encontramos como esses discípulos, que estão passando por um momento tão difícil, e que eles só tinham que declarar, e não era no nome deles, era no nome de Jesus, e que o nome do Senhor seria glorificado através da vida deles. Então eu vim aqui nesta noite para te encorajar, porque por mais que até o momento você ainda não conquistou tudo que você tem para alcançar em Deus, as promessas de Deus é tamanha sobre a tua vida, mas você talvez possa dizer para mim nesta noite: pastor, como que eu vou acreditar em coisas tão grandes se o básico eu ainda não conquistei em Deus? Se eu ainda estou dependendo do beabá para poder me manter nessa terra? Eu vim aqui para te encorajar. O Todo-Poderoso está a teu favor, e Ele está interessado em fortalecer a tua vida. E nesta noite, através do poder da palavra, a tua fé será acrescentada, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Deus está contando com você. Não desista, meu irmão. Não deixe a tempestade que assola a tua embarcação fazer você voltar para trás, mudar a rota. Não. Eles estavam saindo sentindo a Gadara, porque lá tinha uma missão que o Senhor precisava chegar, e os discípulos precisavam acompanhar. E quando nós não abrimos mão do propósito de Deus, a vitória é certa, a vitória é garantida. Quem garante isso? É o dono da embarcação. Quem garante isso? É o teu Senhor, é o teu Criador. Você pode glorificar a Deus comigo? É tão bom quando nós sentamos com pessoas que estão buscando fé. Fé nunca é demais. Quanto mais fé nós buscarmos do Senhor, mais conquistas nós teremos na nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual não é algo que a gente fez quando aceitou Jesus, levantamos as mãos, nos rendemos ao Senhor, conquistei a fé o suficiente, a minha vida espiritual agora já está em Deus. Não é assim. O Espírito Santo, a palavra do Senhor nos diz que Ele gosta de movimento. Ele trabalha em nós a cada dia. Não podemos estacionar e dizer: agora eu já conheço Jesus, eu não preciso fazer mais nada, que a minha salvação está garantida. Sim, a tua salvação está garantida em Cristo Jesus, mas a tua vida espiritual precisa ser renovada a cada manhã. A tua vida espiritual precisa crescer a cada manhã. E como que nós vamos crescer, fazer com que a nossa vida espiritual cresça? É conhecendo Deus a cada dia, é buscando intimidade com o Senhor a cada dia, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer o milagre que for necessário. O versículo 27 está falando sobre o milagre
que o Senhor demonstrou. Veja, sobre os elementos da natureza, o Senhor é poderoso. E o poder do Senhor está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Esse poder divino, dessa natureza divina que habita em mim, porque o Espírito Santo habita em mim, habita em você. Nós somos a residência do Espírito Santo. Por isso que essa natureza está implantada em nós, para viver o sobrenatural. Jesus não fez isso apenas porque Ele é Deus. Muitas pessoas já puderam ver e testemunhar de grandes milagres da natureza. Pessoas que precisavam plantar, mas que precisavam de uma época certa para isso. Hoje é só ligar um canal da televisão, não é? Nós não precisamos nem exercer mais a fé para saber a época certa de plantar, porque já temos os profissionais que estudaram tudo. Mas como eu vim da roça, tem mais alguém aqui que veio da roça ou não? Não estou sozinho. O meu pai, para poder fazer a plantação, homem de muita fé, ele orava ao Senhor, pedindo direção, orientação. E eu também tinha uma enxadinha pequenininha, que de vez em quando eu ia para a roça com meu pai. Por que isso? Porque Deus colocou sobre nós essa autoridade, para poder declarar também sobre a natureza. Jesus operou milagres em todas as áreas, em todos os segmentos, assim como Ele fez com o elemento da natureza. Ele se levantou e declarou que o milagre acontecesse, e o milagre aconteceu, e os discípulos puderam testificar. O versículo 27 fala que eles se maravilharam, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Veja, eles sabiam da grandeza de Deus, nós sabemos da grandeza de Deus, porém, como que eu vou ressaltar as grandezas de Deus? É nas minhas adversidades, porque nas minhas adversidades é que eu passo a ter uma experiência diferenciada com Deus. Não tem como eu dizer, não, eu já vivi tudo que eu tinha que viver. Não, as experiências que estão à nossa volta nos fazem pensar. Pastora Mariana está passando por um momento difícil na família, porque o seu pai não está bem de saúde, lá no Brasil. É uma experiência que Deus está permitindo ela passar. Isso não é fácil para nenhum de nós, porém, Deus permite essas circunstâncias, porque são nelas que nós percebemos a mão de Deus. São através das circunstâncias que nós vemos o quanto Deus nos ama, e quanto Deus cuida de nós. Porque tem momento que uma palavra de um homem resolve o problema, que um pouquinho de dinheiro resolve o problema, mas tem horas na nossa vida, tem momentos e circunstâncias que o dinheiro não resolve nada, que os homens não podem fazer nada por nós. Somente o Todo-Poderoso pode se levantar e declarar uma palavra ao nosso favor. São essas experiências que nós não podemos reclamar diante de Deus. Senhor, por que eu tenho que passar por isso? De novo, Senhor. De novo o Senhor está permitindo você ter uma nova experiência com Ele. Tudo isso porque Ele te ama. Que você possa perceber o cuidado de Deus, o amor de Deus por você, da mesma forma que os discípulos tiveram o privilégio de poder viver e experimentar. Jesus afirmou que nós, os seus discípulos, faríamos obras maiores do que a que Ele fez aqui na terra. Você toma posse disso? Em 2 Pedro, por gentileza, coloca para nós, capítulo 1 e o versículo 4. Você vai perceber um pouquinho da grandeza do teu Deus e o quanto que Ele confia em você. Ele nos permite participar da divindade. Veja, a palavra diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Diga amém por isso. Está muito baixo esse amém. Vamos ler juntos então, para melhorar, para nós participarmos dessa pregação.
que você pregando junto comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. Bem forte. Amém? Tradução um pouco diferente, mas essa é a palavra. Deus confiou isso para os seres humanos. A palavra do Senhor nos diz que os seres humanos se tornarão superiores aos anjos em poder e glória. Veja que privilégio. Porque Jesus, depois de ter passado tudo que ele passou aqui nessa terra, de ter ensinado tudo que ele ensinou nos 3 anos e meio de ministério, ele foi para o céu. E ele foi ascendido ao céu, num corpo transformado, mas num corpo como nós teremos um dia também. Você é feliz por isso? Nós precisamos entender que, assim como Cristo foi transformado, nós também seremos. Há um lugar preparado para você. Eu não sei se você entende isso, mas há um lugar especial que Deus preparou para você. E nesse lugar você estará lá. Por quê? Porque aqui na terra você se rendeu ao Senhor. Você colocou a tua vida nas mãos do Senhor. E o nome do Senhor está sendo glorificado através da tua vida. Nós aprendemos aqui um primeiro nível de dependência. Depender de Deus, sabendo que as nossas forças são poucas, as nossas limitações são muitas, mas a grandeza do nosso Deus supera todas as nossas dificuldades. E da mesma forma que o Senhor acalmou a tempestade no mar da Galileia, o Senhor também está interessado em acalmar a tua tempestade. Seja qual área da sua vida que você está passando por uma tempestade, o Senhor está interessado em cuidar de você. Primeiro nível de dependência. O que nós aprendemos nesse texto, meus irmãos, do capítulo 8 do livro de Mateus? Primeiro, houve uma grande tempestade, e os discípulos viveram essa grande tempestade, porém Jesus estava ali para realizar um grande milagre. Da mesma forma que você possa estar vivendo as suas tempestades, o Senhor está com você, o Senhor está do seu lado. Ele pode estar em silêncio, como ele estava com os discípulos, mas você precisa ter certeza no teu coração que ele está dentro da tua embarcação. E quando a tua embarcação estiver sendo assolada, quando você não tiver mais o que fazer, já parou de remar, porque os discípulos tentaram muitas coisas, mas chegou um momento em que eles não tinham mais o que fazer. Saiba que quando acabar as tuas forças, o Senhor se levanta e o Senhor cuida de você, e o Senhor acalma a tempestade. Você pode, diga glória a Deus comigo. Segundo lugar, nós aprendemos nesse texto lido que os discípulos tiveram um grande medo. Mesmo sendo discípulos, mesmo sendo homens de Deus, eles tiveram um grande medo, porém Jesus cuidou deles. Você pode ter medo do que você está passando. Pastor Jackson sempre ministra de pessoas que estão sofrendo, chorando. Ele sempre diz: chore, porque a dor é legítima, coração sangrando. Mas é importante entender que chorando, que sofrendo, o Senhor está aqui para cuidar de você. Você não veio aqui porque você não tinha o que fazer. Não, você veio aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe, e você precisava ouvir essa palavra para tranquilizar o teu coração. O Senhor está cuidando de você. Abra comigo, por gentileza, no capítulo 24 desse mesmo livro que nós estamos lendo, que é o livro de Mateus. Nós queremos falar de pelo menos mais um nível daquilo que o Senhor tem para mim e para você, para que nós possamos crescer em Deus, conquistar umas novas conquistas que Ele tem para mim e para você. E nós só vamos conquistar através do poder da palavra de Deus, porque é a palavra que nos orienta. A instrução de Deus é por nos amar. O pai não corrige o filho porque ele está chateado ou porque ele está triste com o filho. Pelo contrário, quando o pai senta com o filho para dedicar 5 ou 10 ou 1 hora ou quantos minutos for, é porque ele ama.
Então por isso a palavra do Senhor vem para a tua vida, para o teu coração. A palavra do Senhor está falando agora também sobre a embarcação, mas de um nível, pastor Adilson, diferente para os discípulos. Os discípulos eram os mesmos, o barco poderia até ser o mesmo, mas era uma embarcação, era uma experiência nova que o Senhor queria que eles passassem. Veja, havia a festa da multiplicação, o Senhor havia alimentado 5.000 homens, estava uma festa, uma alegria, e Jesus direcionou a partir do versículo 22, por gentileza, é o capítulo 14, melhor dizendo, capítulo 14 e o versículo 22, volta lá. Jesus está pedindo para que os discípulos entrassem no barco e partissem, porque ele iria despedir primeiro a multidão. Veja, no versículo 22, a palavra do Senhor está dizendo que o Senhor compeliu os seus discípulos, insistiu, obrigou, com urgência, porque eles não queriam deixar Jesus sozinho. Porque deixar Jesus sozinho com a multidão era deixar Jesus à mercê das mãos de tantas pessoas. E os discípulos sabiam que os religiosos que seguiam a Jesus eram os que mais queriam prejudicar Jesus. Mas Jesus precisava de um tempo a sós. Então Jesus libera os discípulos, coloca eles no barco, colocam eles no barco para que eles fossem, e Jesus ficou com a multidão. Quando Jesus fica com a multidão, muitas coisas acontecem. Esse texto não ressalta o que Jesus ficou fazendo com a multidão, mas nós sabemos que aonde Jesus está, algo novo sempre acontece. Então Jesus está agora com a multidão, Jesus está operando milagres, Jesus está dando instrução para a multidão, Jesus está cumprindo o seu ministério, trabalhando até horas da noite, porque Jesus tinha um propósito, que seria subir para orar. Ele queria subir ao monte para poder orar, e ele não queria que os discípulos estivessem para aquele momento de intimidade. Então Jesus libera os seus discípulos. O momento em que Jesus está vivendo, aqui no capítulo 14 do livro de Mateus, um texto que ressalta um coração entristecido de Jesus. Por quê? Porque o seu primo, João Batista, companheiro de ministério, o homem a quem Deus levantou para poder abrir um caminho para a chegada de Jesus, ele havia sido morto por Herodes. Herodes havia decapitado João Batista, e Jesus havia levado os seus discípulos para um lugar deserto, para ter um momento a sós, mas a multidão não deixava Jesus sozinho, e quando a multidão chegava, Jesus sempre esquecia de si próprio, independente de viver e passar o que ele estava passando, era abençoar a multidão. Por isso que o Senhor nos levantou como discípulos, aonde nós estivermos, sempre o Senhor trará uma multidão para nós ministrarmos, e que nós possamos, como os discípulos amados, fazer o que Jesus fazia, independente do coração estar sangrando, independente da dor ser até que por uma forma entendível, mas nós precisamos entender que a dor daquela pessoa que está do nosso lado é mais importante, e que nós precisamos liberar uma palavra de vida para eles. Você pode dizer amém comigo? Jesus fez isso. Jesus insistiu com os discípulos, e eles foram. As tempestades sempre perseguiam os discípulos, como nós ouvimos os testemunhos hoje do pastor Jackson, falando sobre os aeroportos, dentro do avião. Por quê? Porque é o meio de transporte hoje em que ele está usando. Na época de Jesus, se fosse nos dias de hoje, seria também a aviação, não é? Jesus poderia alcançar muito mais pessoas, porém na época de Jesus era barco. Então as experiências que eles tinham eram dentro das embarcações. E na nossa vida, independente de ser o ônibus, o trem, o metrô, a bicicleta, o skate, o que mais, o surf, o que mais que nós podemos usar aí, nós vamos precisar entender que o Senhor
quer ter uma experiência diferenciada com a gente. Assim estava acontecendo com os discípulos. O Senhor libera eles. Veja, o povo judeu nessa época estava sendo governado pelos romanos. Eles estavam sendo subjugados. E eles estavam esperando que Jesus, o Messias, o Cristo, havia vindo à terra para poder cuidar deles na área política. Ser político não é errado, só depende do propósito desse político. Só que para Jesus, o propósito dele, a missão dele, não era ser um rei humano, mas sim ser o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e trazer uma palavra que não ia mudar apenas aquela geração, mas que ia mudar todo o universo. E por isso é que nós fomos alcançados pelo poder da palavra de Deus. No livro de João, no capítulo 6, o versículo 15, a palavra do Senhor está dizendo assim: sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus sabia que quando a multidão chegava para perto dele, não era apenas pelos milagres, mas eles chegavam pelos milagres, chegavam pela alimentação que Jesus provia para a vida deles, mas também eles chegavam com interesse de ter Jesus como rei. Se fosse hoje, muitas pessoas ser aclamado como rei, não é? Quantos que gostariam de ser aclamados e talvez até aceitariam. Mas Jesus nos ensina que o propósito do Pai deve prevalecer na nossa vida, independente das propostas. Proposta de levantar Jesus como rei era muito boa, mas muito boa fisicamente, humanamente falando, mas o propósito dele não seria realizado. O importante é que o Senhor não abriu mão, e foi por mim e por você que ele não quis ser rei humano, mas ele preferiu manter o propósito de vir a essa terra, de se render e de morrer por mim e por você, para poder nos trazer a vida eterna. A vida eterna não estava na mão de nenhum outro homem e de nenhum outro Deus, porque a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos eles sendo um, mas todos eles com uma missão específica, e o Senhor não poderia desagradar o coração do Pai, por isso que ele precisava estar em constante oração, mesmo sendo Deus, mesmo tendo a plenitude do Espírito dentro dele, mesmo sendo 100% governado pelo Espírito Santo. Eu e você temos o Espírito Santo, mas quantas coisas nós erramos, quantos erros eu pratico. Tendo o Espírito Santo dentro de mim, quantas vezes eu peco, e eu preciso me colocar diante do Senhor e pedir perdão pelos meus pecados. Por quê? Porque eu nasci em pecado. A Bíblia diz no livro de Salmos que em pecado nos concebeu a nossa mãe. Mesmo uma criança, antes de ter praticado qualquer pecado, essa criança já nasceu em pecado, e ele precisa da misericórdia de Deus. Por isso que nós não batizamos crianças, mas nós nos apresentamos ao Senhor, porque o batismo é para remissão de pecado. E como que uma criança vai se arrepender? Ela ainda não tem juízo para isso, mas nasceu em pecado, precisa ter uma experiência com Deus. Por isso que a oração é muito importante para mim e para você. O nosso devocional é o que nos mantém em pé. Se nós estamos aqui até agora em pé, é porque o Senhor tem nos sustentado. Eu posso estar sentado na cadeira de rodas, mas o meu espírito está em pé em Cristo Jesus. As vitórias que o Senhor tem para mim, isso nós conquistamos através do poder da palavra, através do ministério de Jesus que veio nessa terra. Veja, Jesus conhecia lugares e momentos certos para se relacionar com o Pai. Por isso que a Bíblia diz no versículo 24, que nós estamos estudando juntos nesta noite, nesse momento de reflexão que o Senhor nos permite. Primeiro lugar que Jesus sempre procurava, ele procurava o monte. Segunda hora era sempre a hora da noite. Em terceiro, ele procurava um momento em que ele estava só.
Muitos reclamam dos momentos que estão só. E os momentos que estão só é os momentos que nos fazem crescer. O pastor estava ministrando em Curitiba, o pastor Luciano Subirá, e ele estava falando sobre um jovem que veio procurá-lo, dizendo: pastor, eu não tenho tido oportunidades para falar com Deus, eu não tenho ouvido a voz de Deus. Ele falou: mas que horas que você dorme? Eu durmo sempre lá depois da meia-noite. E você não tem tido experiências nenhuma durante a noite, a madrugada? Ele disse: sim, às vezes eu acordo, mas daí eu viro para o outro lado e durmo. E que horas que você costuma acordar? Eu costumo acordar sempre às 3 horas da manhã. Aí o pastor Luciano Subirá falou assim: está aí. Quem está te acordando às 3 horas da manhã é Deus. É a voz de Deus mexendo no teu sono, para que você tenha uma experiência diferenciada com Ele às 3 horas da manhã. Deus está falando com você. O problema é que você está se fazendo de desapercebido com a voz de Deus. Então, o Senhor sabia disso, porque Ele tinha colocado no coração: na noite eu vou para o monte para falar com Deus. Ele havia assentado isso no coração. Agora, se você tem vivido de uma forma diferente de que Jesus viveu, mas que você percebe que o Espírito Santo está te despertando, seja durante o dia, seja à noite, ou seja no trabalho, aonde for, o importante é que isso é a voz de Deus falando com você, te chamando para um tempo de intimidade e de comunhão. Veja, Jesus trabalhou esse dia todo. Ele deu descanso para os discípulos e ele ficou trabalhando, evangelizando, fazendo milagres, dando instrução, mas ele não perdeu o tempo de poder ter um encontro com o Senhor, um encontro com o Pai. E ele foi para o monte para orar, e ele ficou orando toda a madrugada. Ele passou esse tempo buscando a presença do Senhor. Mesmo sendo Deus, ele pedia instrução. Que dirá eu e você, que somos pecadores, mortais, sujeitos a tantas coisas negativas que vêm contra as nossas vidas. Mas se nós estivermos clamando como Jesus clamou, a vitória está garantida para mim e para você, e nós conquistaremos tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. No versículo 24, a palavra do Senhor está dizendo que o vento era contrário. E o vento contrário, nós aprendemos que ele nos leva a favor do propósito. O vento é contrário, mas o propósito é real. Porque muitas vezes, se depender de nós, irmos para o sul, o nosso desejo é ir para o norte. Eu quero ficar no norte, eu não quero ir para o sul. Então é necessário que Deus mande um vento contrário, para que eu possa cumprir o propósito dele na minha vida. Mas eu entendo que o lugar de conforto, a zona de conforto, estar dentro desta embarcação é muito bom. Não quero sair daqui, porque aqui está tudo a meu favor. Mas se o propósito de Deus é diferente para a minha vida, porque todos nós aqui nascemos para um propósito, e não quer dizer que seja o mesmo propósito, mas é para um propósito diferenciado de Deus para a minha vida, para a sua vida. Nós não sabemos qual é o propósito de Deus, mas o Senhor libera flechas para as nossas vidas, e nós vamos conquistando o propósito de Deus através das direções que Deus vai trazendo para nós. Por isso que o vento contrário chegou novamente na embarcação desses discípulos. Eles já tinham passado pela primeira experiência, e na primeira experiência Jesus estava dentro do barco. Agora, nessa segunda experiência, Jesus está fora do barco. Nós precisamos entender que no primeiro nível de ter Jesus dentro do barco, pode trazer paz no nosso coração, independente do que passarmos. Jesus está dentro do barco. Mas se eu souber que Jesus está fora do barco, que Jesus está lá no monte orando, e agora? O que eu vou fazer? Para quem que eu vou clamar? Jesus não está comigo. Agora, independente da onde o Senhor estiver no seu pensamento, Ele continua da mesma forma dentro do seu coração. Só que quando nós chamamos uma vez, 2 vezes, não percebemos o agir de Deus, pastor Jamil, a gente fica pensando: será que Deus está me ouvindo mesmo? Será que Deus não está muito longe? Será que Deus vai permitir eu passar por essa tempestade de novo?
Quando ele estava perto, eu clamei, eu acordei, ele se levantou. E agora? O importante é nós entendermos que seja qual for a tempestade que o teu barco está sendo assolado, o Senhor continua com o controle absoluto nas suas mãos. Você não está desamparado. O teu Deus está de olho em você. Ele sabe o que você está vivendo, e Ele não vê você apenas por fora, como nós, os pastores da catedral, te vemos. Pelo contrário, o Senhor te conhece por dentro. O Senhor sonda o teu coração, e Ele sabe o que vai na sua mente. Ele sabe qual é o teu propósito, e Ele está interessado em cuidar de você, em te abençoar. Veja, no versículo 25, a palavra do Senhor está dizendo que na madrugada, o Senhor começa a chegar perto daquela tempestade. É na madrugada, no momento em que ninguém mais poderia vir para ajudar. Talvez 3 da manhã, talvez 6 da manhã, madrugada. Mas o Senhor estava cuidando deles. À distância, mas o Senhor estava cuidando. E no versículo 26, eles desesperados não reconhecem a presença de Jesus. Eles dizem: eis aí um fantasma, porque Jesus estava andando tranquilamente sobre as águas. Jesus tranquilamente dormiu no barco com eles, e agora Jesus tranquilamente caminhava sobre as águas. Por quê? Porque ele estava exercendo a autoridade que ele recebeu do Pai sobre a natureza humana, ou sobre a natureza que era o mar. Mesmo sendo humano, ele estava exercendo a autoridade que ele havia recebido de Deus. Essa autoridade está sobre mim e sobre você. Você recebe isso? Diga glória a Deus comigo. E quando os discípulos começam a dizer um fantasma, uma superstição dos marinheiros da época, porque não era normal de madrugada eles verem uma pessoa andando sobre as águas. Tantos outros quiseram mudar esse contexto bíblico e essa verdade bíblica, dizendo que era uma impressão dos marinheiros, dos discípulos que no passado eram marinheiros, e que Jesus nem estava sobre as águas. Mas aí se confundem, porque o Senhor proporciona experiências diferentes para outros também poder viver. Então o importante é entendermos que a palavra de Deus é verdade, amém? E a palavra de Deus, ela nos fortalece a cada dia. Veja, no versículo 27, a palavra do Senhor está dizendo: sou eu, não temais. Jesus estava declarando uma palavra para os discípulos. Os discípulos que estavam na embarcação, num lugar que em muitos momentos era um seguro para eles, mas agora eles veem Jesus fora da embarcação. Então o temor assola a vida deles. Agora chegou o momento deles crescerem na sua vida espiritual, crescerem na sua experiência espiritual, crescerem na sua vida como homem de Deus, como apóstolo que eram, como discípulos que eram, para poder ter uma experiência diferente, para mim e para você hoje, estar sendo ministrado e recebendo da palavra da parte do Senhor. E Jesus dizia: sou eu, não temais. Veja, é tão bom quando na nossa vida cristã nós ouvimos isso no nosso coração. Nos momentos em que ninguém pode nos ajudar, o Senhor aparece no meio da tempestade, andando sobre as águas, caminhando tranquilamente, porque Ele sabe o que está acontecendo, e Ele sabe que Ele tem autoridade para acalmar aquela tempestade, para resolver aquele problema. Eu não sei como está vivendo você, eu não sei se é a tua documentação que te incomoda, eu não sei se é as tuas finanças que te incomodam, eu não sei se é a tua família, eu não sei qual que é a tua necessidade, mas eu quero te dizer uma coisa: o Todo-Poderoso sabe do que você está passando, e Ele está interessado em fazer com que essa circunstância te aproxime dEle, te leve mais perto dEle, entendendo que Ele tem uma vida vitoriosa para você. Mesmo passando pela tempestade, Ele tem uma vida vitoriosa para você. Veja, nós estamos em guerra,
nós estamos em batalha, mas o nosso coração precisa estar em paz. Por quê? Porque quem controla a nossa existência é o Todo-Poderoso, e dos seus olhos nada passa desapercebido. Você está feliz pelo controle de Deus sobre a tua vida? A tua casa está sendo cuidada pelo teu Todo-Poderoso, e as experiências que Ele permitiu você passar é demonstração de amor. O nível dos discípulos de experiência com o Senhor está em crescimento, e você da mesma forma é desafiado para poder crescer o teu nível de conhecimento no poder do Todo-Poderoso, porque Ele está falando: eu estou aqui, eu estou cuidando de você, eu posso fazer alguma coisa por você, eu tenho autoridade sobre esta tempestade. Eu só preciso reconhecer. Quando eu reconheço no meu coração que o Todo-Poderoso cuida de mim, a minha alma volta a ter paz e tranquilidade dentro de mim. Veja, o versículo 28, Pedro é o único dos discípulos que se dispõe a viver o sobrenatural. Jesus não está vivendo o natural, Ele está no sobrenatural. Andar sobre as águas, ninguém consegue se não for o sobrenatural. Nós já ouvimos muitos testemunhos de pessoas que tiveram experiências dentro da água, e que o Senhor os livrou de tubarão, o Senhor os livrou da embarcação que afundou. O Senhor tem um propósito com cada um. Veja, nós vivemos sobre um mar, e no mar da vida nós também encaramos as tempestades, diferentes uns dos outros, mas todos nós temos a nossa tempestade. No mar da vida tem as surpresas para todos nós. Nós encaramos desafios diferentes a cada dia, mas o importante é entendermos que o Todo-Poderoso está no controle. Pedro quis viver esse sobrenatural. Pedro quis experimentar, sair do barco e andar sobre as águas com Jesus, e ele fez isso. O versículo 29, a palavra do Senhor está dizendo que mesmo Jesus sabendo que Pedro afundaria, Jesus disse para Pedro: então vem. Você tem coragem, Pedro? Então vem. Os outros discípulos talvez se segurando na beira da embarcação, né? O pastor Jacques que fala muito sobre os tempos que eles iam pescar, e que tinham muitos que dentro da embarcação passavam mal, e era aquela tribulação, não é? Imagina os discípulos andar sobre as águas, se segurando: não vou não, o vento está muito forte, eu não tenho coragem. Pedro foi o único que saiu. Jesus sabia que Pedro ia afundar, mas também Jesus sabia que ele tinha poder para poder resgatar Pedro, e Jesus não ia deixar Pedro perecer. Pedro se arriscou. Pedro correu o risco da própria vida. Ele poderia morrer, porque embora no passado ele era pescador, sabia nadar, conhecia do mar, mas no meio daquela tempestade ele não tinha um colete salva-vida, ele não tinha uma prancha, ele não estava preparado para aquilo. Mas ele falou: Senhor, eu vou a teu encontro. Quando Deus lança uma palavra ao nosso favor, só depende de mim e de você. Ontem pela manhã eu estava em oração no meu devocional, falando: Senhor, eu quero ser profeta, eu quero declarar com mais ousadia tudo que o Senhor tem para fazer através de vidas. Me levanta como profeta deste tempo, porque o que eu estou fazendo para Deus é muito pouco. Eu sei que Deus espera muito mais da minha vida, e eu sei que Deus espera muito mais da sua vida, e Deus está te levantando para esse segundo nível, porque Deus quer te usar com mais força, com mais graça e com mais unção. E quando nós estávamos indo para o aeroporto para levar o pastor Maurício Paz e o pastor Nelsinho, ele começou a ministrar dentro do carro. Ele falou: mas pastor, não sei se devo, porque o senhor é pastor, eu estou aqui para poder ministrar. Eu falei: pode ministrar, porque de manhã já testifiquei no coração do meu filho, do Lucas, da experiência que eu tive com Deus no meu devocional, e eu fui edificado. E ele em lágrimas começou a profetizar sobre a vida do Lucas dentro do carro. A glória de Deus foi forte dentro daquele carro, porque o Senhor quer nos levar a esse nível. O Senhor quer que nós tenhamos coragem, como teve Pedro. Pedro saiu da embarcação,
deixou a zona de segurança, de proteção, dizendo: aqui dá para se segurar, aqui dá para fazer alguma coisa, lá fora não tem aonde pôr a mão em nada. Mas mesmo assim, Pedro foi ousado, corajoso, determinado, e ele saiu e ele andou sobre as águas. Veja, a nossa missão em Deus não tem tempo. Para a nossa missão em Deus não tem hora. A nossa missão em Deus não tem lugar. Para cada momento, Deus nos oferece uma experiência diferenciada. Onde que é a minha missão? A minha missão é onde eu estiver, porque Deus está em mim e o Senhor pode me usar e fazer através da minha vida aquilo que Ele bem quiser. A missão de Pedro era andar sobre as águas. Então hoje nós já sabemos que é possível um homem de carne e osso, pecador, andar sobre as águas, desde que ele saia do natural e passa pelo sobrenatural. Começa a exercer a divindade que você leu comigo no livro de 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 4. A autoridade que Deus confia sobre as nossas vidas. O Senhor quer que você também domine os elementos da natureza. Você recebe, diga glória a Deus. Pedro pôde testificar isso. Hoje ninguém pode negar que um homem direcionado por Deus, ele pode andar sobre as águas, se for esse o propósito de Deus. Ele pode cumprir o propósito do Senhor, seja qual for a missão que Deus colocar nas mãos dele. Seja você adolescente, jovem, senhor, senhora, casado, solteiro, cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Que você cumpra a missão que Deus tem para a sua vida, para que possa deixar um legado, assim como Pedro deixou. Ele encarou o desafio, saiu da embarcação e foi ter um tempo com Jesus, andando sobre as águas. Os problemas têm que ficar embaixo dos teus pés. Satanás tem que ficar embaixo dos teus pés. A tempestade tem que ficar embaixo dos teus pés. Você precisa andar sobre as águas, sobre as tempestades dessa vida, porque o Espírito do Senhor é sobre você. E você não é apenas humano, mas você tem o Espírito Santo que habita em você. Você foi chamado por Deus. Você foi escolhido por Deus. Não passe os dias em Londres apenas por passar. Marque uma história no mundo espiritual, para que pessoas possam testificar da mesma forma que nós estamos testificando de Pedro. Um pecador, um pescador, um discípulo, um apóstolo, um homem de Deus. Quando somos homens de Deus, nós encaramos os desafios que vêm a nosso favor. No começo, quando o pastor Jackson começou a trabalhar com a gente em pequenos grupos, todos nós, né, pastor Adilson? Liderar, não, mas como que vai ser? Como que vai ser? E líderes. E hoje nós já temos mais de 50 líderes glorificando o nome do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, porque o Senhor colocou isso dentro de você, e o diabo não pode arrancar, e o diabo não pode parar, porque nós somos o que a palavra de Deus diz que nós somos. Nós podemos o que a palavra de Deus diz que nós podemos, e nós conquistamos tudo que a palavra de Deus diz que nós podemos conquistar. Você está comigo? Diga glória a Deus. Levante as tuas mãos aos céus. Tira esse 30 segundos para você agradecer o teu Deus, porque Ele está de olho em você. O Senhor está de olho em você. Cumpra o propósito dEle na sua vida. Exerça o teu ministério, a tua liderança, porque é com você que Deus está contando para o ano de 2014. É com você que Deus está contando. O tempo de Pedro ficou registrado, e nós podemos entender. Pedro foi para o fundo do mar, se afundou. Fundo do mar não digo, né? Os pés desceram um pouco para dentro, não é bem fundo, porque lá era muito fundo. Eu estou fazendo natação desde que eu sofri o acidente, e esse ano está fazendo 5 anos que eu sofri o acidente, que eu estou na cadeira de rodas há 5 anos. Dia 29 de maio agora, dia do aniversário da pastora Mariana, porque foi no dia do aniversário dela que eu sofri o acidente. E eles me ensinaram a fazer natação, a fazer exercício na água, que isso é bom para mim.
porque os médicos não podem me tirar da cadeira, então eles querem melhorar a minha vida em cima da cadeira, até que o Todo-Poderoso me libera uma palavra e eu saia dessa cadeira. E no começo eu tinha aquele medo da água, aquela preocupação, sabia nadar um pouquinho, cachorrinho, peixinho, alguma coisa assim. E quando eu entrei na água eu tive dificuldade, mas claro, os instrutores cuidaram de mim, me tranquilizaram. Depois de um tempo eu fui descobrir que por ter sofrido a lesão na medula, eu já não afundo mais. Eu de costa, de lado, de que jeito que for, eu já não afundo mais, eu não consigo sequer mergulhar. Se eu mergulhar, 30 segundos já estou em cima de novo. E eu não sabia disso, nunca ouvi ninguém falar, e por aqui os médicos nos tratarem em inglês, eu não consigo falar tudo e entender tudo. Mas não afundo. Por que Deus fez isso com os paraplégicos e tetraplégicos, será? Não é? Por que Deus não permite que eles afundem? Porque claro, com as limitações, muitos mais poderiam morrer na água. Agora, Deus me faz não andar sobre as águas, porque por enquanto ainda não posso ficar em pé, mas flutuo sobre as águas. Não preciso mais saber boiar para não afundar. Não, eu estando na água, de qualquer jeito, o pastor Jacques me acompanhou fazendo natação. Ele, cara, que legal te ver, você não afunda. Por quê? É Deus cuidando de nós, nos mínimos detalhes, mas é Deus cuidando de nós. E comigo está sendo tão importante essas experiências que eu estou tendo. Eu não sei você, quais são as experiências que você está tendo em Deus, mas para Deus uma missão não tem tamanho, não tem tempo e não tem lugar. O importante é que aonde você estiver, você cumpra o propósito de Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a tua vida. Você pode dizer glória a Deus comigo? Veja, o mesmo medo que Pedro enfrentou, vendo o vento, ele afundou, e Jesus precisou socorrer. Durante toda a vida de Pedro, ele continuou medroso da mesma forma, ele continuou errando do mesmo jeito. Não foi porque Pedro teve uma experiência sobrenatural com Jesus, e que ele andou sobre as águas, que nunca mais ele pecou, que nunca mais ele errou. Não, acompanhe a vida de Pedro, do começo do ministério de Pedro até o final do ministério de Pedro. Foi fiel a Deus, mas ele continuou sendo Pedro, os altos e baixos. Na minha vida e na tua vida também é assim. Tem dia que a gente amanhece matando elefante, enfrentando gigante, e tem dia que a gente se assusta com uma pequena barata, um pequeno inseto, nos afasta, nos põe para correr. Meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Não, que você tenha paz no teu coração. Pedro era assim, mas Pedro não envergonhou a Jesus em nenhum momento da vida dele. Olha, o Senhor não está à procura de super mulher, Mulher Maravilha, super homem. Não, o Senhor está à procura de homens e mulheres comuns, como Pedro, um homem comum, mas um homem que colocava Deus em primeiro lugar da sua vida. Não conseguia fazer tudo perfeito, porque ninguém de nós vai conseguir ser perfeito. Enquanto nós estivermos nesse corpo mortal, seremos imperfeitos e pecadores. Agora nós precisamos reconhecer que nós precisamos ir para o monte, para o lugar secreto, para estar sozinho, no momento de solidão, para buscar de Deus socorro, porque é Ele que nos socorre a cada manhã, e Ele segura as nossas mãos, e Ele faz com que as tempestades se acalmem, e o nome dEle é glorificado através das nossas vidas. Veja, Pedro teve uma experiência extraordinária para demonstrar a fé que ele tinha diante de Jesus. Experiência extraordinária. Por quê? Era o momento para ele poder andar e ainda dizer para os outros discípulos que ficaram no barco: ei, mano, vem para cá, Jesus está aqui, ó. Você acha que ele vai deixar você morrer? Vem para cá, vamos andar comigo. Mas ele vacilou. Por quê? Porque o vento era contrário, e o vento era forte. Nós não podemos perder a oportunidade. Nós temos Pedro como exemplo para nós, porque é possível, nas maiores tempestades, nós declarar ao Senhor que o poder está nas mãos dEle, e que nós temos fé, e que nós vamos enfrentar. Porque se nós temos fé, se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós somos maior do que qualquer tempestade que queira se levantar contra a nossa vida. Você recebe isso? Diga glória a Deus. Nós precisamos entender
que para cada emergência que houver na nossa vida, nós sempre teremos um pronto atendimento. O Senhor sempre está pertinho de nós. Emergência, pronto atendimento. Emergência, pronto atendimento. Em qualquer área da nossa vida, emergência, pronto atendimento. Jesus está sempre por perto, Ele nunca estará longe de nós. A única forma de Jesus estar longe de mim e de você é nós bloquearmos o nosso coração e não deixar que Jesus seja o nosso Deus, o nosso Senhor. O versículo 32, a palavra do Senhor está dizendo que o vento cessou. Da mesma forma que Jesus se levantou dentro do barco e fez o vento parar, Jesus agora fora do barco faz também o vento cessar. Chega, stop. Essa experiência de ventania, de tempestade, acabou. Já não é mais essa experiência. Pode ser que terão outros momentos mais difíceis, mas a ventania acabou. O importante é passar pela prova, glorificando o nome do Senhor e entendendo que Ele está no controle. Você recebe isso? Diga glória a Deus. Eu preciso entender que os discípulos reconheceram: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Se eu reconheço isso, como os discípulos reconheceram, ter bastante fé, ter menos fé, ter pouca fé, não aproveitar aquele momento extraordinário de demonstrar a Jesus o quanto eu confio nele, isso também não importa. O importante é eu reconhecer que Ele é o Filho de Deus e que Ele está presente na minha embarcação. Amém? Vamos estar em pé, por gentileza. Eu não sei quais são as suas dificuldades. Eu resolvi andar sobre as águas. Eu resolvi andar sobre as águas. Independente da tempestade que eu tenha que atravessar, eu decidi andar sobre as águas. Como eu disse aos irmãos, e hoje já tem muitos novos entre nós que ainda não ouviram. Quando eu recebi a notícia no hospital, depois de 9 dias que eu estava internado, depois de ter passado pela cirurgia, depois de ter passado 3 dias de coma, minha esposa me deu a notícia, acompanhada do pastor Jackson, apoiando, para poder me dizer que eu tinha ficado paraplégico devido ao acidente, e que os médicos não podiam fazer nada por mim, e que eu ia ter que usar a cadeira de rodas. Foi o dia mais difícil da minha vida. Foi a maior tempestade que eu já enfrentei. Eu não sei qual foi a sua maior tempestade que você já enfrentou, mas para mim a maior tempestade que eu enfrentei foi ouvir da minha esposa. Eu com 39 anos, saúde para dar e vender, nunca havia sido internado, nunca precisava tomar remédio, nem sequer dor de cabeça eu nunca tive na minha vida. E naquele dia ela me deu aquela triste notícia, me preparou durante 9 dias para poder me dar essa notícia. Foi o dia em que eu desabei em choro, e foi o dia em que o diabo pensou que havia roubado a minha esperança, que havia roubado a minha fé, que havia roubado o propósito de Deus para a minha vida, que havia roubado a minha vida cristã e a minha vida espiritual. Mas o diabo se enganou, porque eu fiz como Pedro. Eu resolvi sair do barco e andar sobre as águas. Eu resolvi sair do natural e partir para o sobrenatural. Eu não sei qual foi a tua experiência, mas talvez seja maior do que a minha, não sei. Talvez seja menor, não sei. Porque para cada um de nós, o que nós vivemos é o pior, não é assim? Aquilo para mim é o pior, talvez para outros não fosse, mas para mim era. Porque eu gostava muito de andar, de correr. E quando ela me deu aquela notícia, eu sabia que eu ia ter que parar de jogar bola, parar de trabalhar, parar de pintar, parar de fazer muita coisa. Mas o importante é que para o reino de Deus eu não precisei parar de fazer nada. Veja, para o reino de Deus você nunca vai ter que parar de fazer que o propósito dele se cumpra. Nem a própria morte pode te parar. Porque se você morrer em Cristo Jesus, você cumpre o propósito dele. Nós vamos ter que morrer. Eu não sei como vai ser a minha morte, eu não sei como vai ser a sua morte, mas algumas circunstâncias vai ter que acontecer, ou a saúde, ou um acidente, eu não sei, ou é a idade, né? Oxalá nós morrêssemos tudo velhinho, né?
igual o pastor ministrou, que tem que ter uma taça para colocar a dentadura depois de uma idade. Contudo que agora eu aprendi no Brasil que dá para fazer um implante legalzinho, já não precisa mais, se for o caso. Então não é todos que vão precisar usar a taça para isso. Mas enfim, como que vai ser? Nós não sabemos. Agora o importante é eu estar preparado. Porque comigo aconteceu com 39 anos, com outros aconteceram com 5 anos de idade, com 10, com 20, eu não sei. Agora, se nós estamos aqui, é porque o propósito de Deus ainda não concluiu na minha vida e ainda não concluiu na tua vida. Então ainda há tempo de você rever os teus conceitos, os teus valores, de você fazer uma busca no teu passado, de você se corrigir, se policiar. Eu não sei aonde que você deixou de conquistar o que Deus tem para você, aonde você deixou de cumprir o propósito de Deus para a vida de você. Eu quero desafiar você nesta noite, para que você viva o melhor de Deus na tua vida, que você viva esse novo tempo que Deus tem para você. Porque às vezes nós estamos numa turbulenta tempestade, mas o Todo-Poderoso está só de olho em você, para saber como que você vai se comportar nessa tempestade, porque saindo dessa tempestade, você já está conquistando um outro nível em Deus. Experiências maiores que eu vivi, foi este acidente que eu enfrentei há 5 anos atrás. Essa experiência me fez crescer. Eu conheci Deus como antes eu não havia conhecido, porque eu vi o amor de Deus, os braços de Deus me cuidando, a mão de Deus, a misericórdia do Senhor, através da vida dos pastores, através da vida do pastor Jacques, pastora Kemi. Por esses 6 meses que eu fiquei internado, eles não me deixaram sequer um dia. Pelo amor da minha esposa, que abandonou a vida dela para viver a minha vida, pelos meus filhos que cuidaram de mim, pelos amigos, pelos irmãos. Em tudo isso eu via a mão de Deus cuidando de mim. E essas mãos estão a seu favor. Você recebe isso? Diga amém. Ao som de uma canção, enquanto eu tenho uma palavra para ministrar sobre a sua vida, e essa canção também vai ministrar sobre você, porque nós precisamos entender que o nosso coração precisa estar pronto para ouvir a voz de Deus. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Só meia dúzia ouviu isso. Deus está falando com alguém aqui esta noite. Basta estar com o seu coração aberto para ouvir o que Deus tem para você. Essas grandes lições que Pedro viveu e que nos ensinou, também nos faz entender que nós somos a imagem e semelhança de Cristo. O mesmo poder que Jesus exerceu em vida, nós podemos exercer. Tem homens que já tiveram experiências declarando para que o morto se levante. Jesus fez isso. Jesus devolveu o fôlego de vida a pessoas. Homens de Deus também podem fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode ter autoridade para expulsar demônios. Você não está expulsando no teu nome. Você não está expulsando pelo teu corpo físico, por ser humano. Você está expulsando porque o Espírito Santo está em você, e você herdou a divindade de Deus em você. Você é filho de Deus, você é a imagem de Jesus, você tem a mente de Cristo. Pratique isso. Comece a exercer a tua fé. Quando alguma pessoa vier contar um problema para você, ele não está contando problema para você abrir os seus ouvidos e abraçar ele e apenas concordar. Para quem está passando por isso é difícil. Não. Quando alguém te procurar, é porque ele está esperando uma palavra de Deus através da tua boca. Entenda que são oportunidades que Deus está dando para você poder exercer o ministério que Ele confiou nas tuas mãos. O importante é entendermos que quanto mais nós fizermos em prol do reino de Deus, mais nós vamos conquistar de Deus para as nossas vidas. Você recebe isso? Diga glória a Deus. Níveis diferentes o Senhor tem para nós. Nível de confiança. Isso nós conquistamos através da intimidade, no colo do Pai. Estar no momento com Ele, nós conquistaremos níveis diferentes. E somente pela fé
exercendo tudo que o Senhor tem para nós, porque o Espírito Santo está dentro de nós, é que nós vamos conquistar tudo que Ele tem para a sua vida. Jesus quer que você vença as tempestades. Todas as barreiras que se levantar contra você está vencida no poder do nome de Jesus. Você recebe, diga glória a Deus. Ao som desta canção nós vamos orar agora. E eu quero dar uma oportunidade para você. Você que quer ser um Pedro, você que quer ser um valente como Pedro, que passou pelo primeiro nível, chegou no segundo nível, teve a tua primeira experiência, chegou na sua segunda experiência, e você vai vencer as tempestades da sua vida, na sua casa, na sua documentação, no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua vida ministerial, na sua vida emocional. Você vai vencer as adversidades, porque você se levanta como Pedro, para poder fazer a diferença e engrandecer o nome de Jesus aqui na terra. Enquanto a igreja de olho fechado começa a falar com Deus, eu quero chamar os guerreiros e as guerreiras que se dispõem a ser um guerreiro para glorificar o nome do Senhor e a vencer as adversidades dessa vida, porque o Todo-Poderoso está aqui para te fortalecer e para te abençoar. Eu quero te convidar aqui para frente. Eu quero orar por você. Um novo tempo de Deus chegou sobre a tua vida. O teu PG não será o mesmo a partir de hoje. Apenas dois entenderam isso. O teu PG não será o mesmo a partir de hoje. As tuas experiências com Deus serão diferentes. Esse é teu tempo. Celebre a Deus essa experiência que Ele está dando para você. Esta noite ficará registrada na tua vida, porque você sai do natural para o sobrenatural. O Senhor tem um lugar reservado para você, experiências diferenciadas para você. Toma posse daquilo que o Senhor tem para você. A tua fé é acrescentada através do poder da palavra de Deus. Aleluia. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, na tua presença nós estamos. Obrigado pelo poder da tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor libera uma palavra sobre os corações aqui presentes. Obrigado por essa quinta-feira, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos permite a sair do barco, a andar sobre as águas, a encarar os desafios, porque nós sabemos que o Senhor é todo poderoso e que o Senhor é que cuida de nós. Os teus filhos têm tido experiências contigo, passaram pelas tempestades, mas eles reconhecem que essas tempestades estão soprando eles, e se bem do contrário, é para cumprir o teu propósito, é para engrandecer o teu nome, e o Senhor está sendo glorificado na vida deles. Eu abençoo este homem que está diante do teu altar, eu abençoo esta mulher na autoridade do nome de Jesus, para que possa viver experiências diferenciadas. Pai, nós te engrandecemos. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado porque as tuas mãos estão sobre nós. Tu és maravilhoso. Por isso atribuímos a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Na autoridade do nome de Jesus, eu libero essa palavra. Essa palavra está solta na autoridade do nome de Jesus. E os corações que recebem sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus. E a igreja que recebe, diga amém. Dê um abraço na pessoa que está